Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite do Congresso, do Fernando, para estar aqui presente. E eu vou falar um pouquinho de transplante apoidêntico. Ontem nós tivemos uma excelente palestra da Mary Ippen sobre esse tema. Então eu rapidamente fui rever os meus diapositivos e tirei alguns que vocês já viram ontem e outros eu vou colocar porque são importantes para o histórico da patologia. Então, acho que a primeira coisa que a gente, quando fala em transplante apoidêntico, é lembrar o passado, onde fazer transplante apoidêntico era um ato absolutamente impeditivo. Quer dizer, os pacientes que faziam transplante apoidêntico, eles tinham uma mortalidade enorme, uma probabilidade de sobrevida muito baixa, e nessa época não se fazia depressão de células, né? Então, o que tornou, na verdade, o transplante apoidêntico uma situação factível foram alguns fatos. Foram, basicamente, cuidados no condicionamento, a depressão seletiva de células T ex vivo, a seleção positiva de células CD34, ou depressão de células T ex vivo, e eu até destaquei aqui a ciclofosfamida pós-transplante, que se tornou talvez a mais popular utilização. Quando a gente fala aqui em condicionamento, o principal grupo que trabalha com isso, eu vou mostrar para vocês, é o grupo chinês. Quais são as vantagens do transplante apoidêntico? É a disponibilidade imediata do doador, acesso do doador para terapia celular pós, se você precisar fazer um DLI, a possibilidade de você selecionar diversos familiares com características clínicas e até discutível, mas parece que também a reatividade NK aqui é importante. E as desvantagens é a necessidade de depressão de células T in vivo e ex vivo, aumentando a incidência de infecção e a maior incidência de recidiva. Ontem nós mostramos um estudo da nossa instituição mostrando que quase que todos os pacientes têm citomegalovírus, uma altíssima porcentagem com cistite hemorrágica, e cistite hemorrágica muitas vezes muito grave nesses pacientes, o que vem exatamente de encontro com isso que está sendo postulado. E, na verdade, também no Brasil, a gente observa que o transplante haploidêntico ele vem aumentando ano a ano numa tendência daquilo que vem acontecendo no mundo inteiro. Então, aqui, por exemplo, se a gente pegar os dados do Redome, a gente vai ver que ainda não é um número expressivo, mas nós já estamos em torno de 60, 80 transplantes por ano realizados haploidêntico em comparação a 270 transplantes não aparentados. Muito bem. Alguns dados, algumas coisas são muito importantes quando nós vamos pensar em transplante haploidêntico, e talvez a mais importante delas seja a avaliação de anticorpos anti-HLA. Então, é extremamente importante que, quando você esteja face a um transplante haploidêntico, vocês vejam se não há anticorpos anti-HLA, doador específico, para que esse transplante corra bem, não é? O grau de mismatching é muito discutível, mas o grupo, eu vou mostrar para vocês que o grupo John Hopkins mostrou até que quanto mais mismatch tiver, melhor, no sentido de ter uma melhoria no transplante. A reatividade NK nós já falamos, e existe também a possibilidade de você usar células APLO sem transplante. Esse aqui é o protocolo dos chineses, né? Esse protocolo, para aqueles que não conhecem, é o protocolo que eles chamam de GIAC. GIAC tem a ver que eles usam sempre GCSF para estimular o doador. O I é porque eles fazem uma intensificação da supressão imunológica, o A, que é o ATG para prevenção de doença enxerto contra hospedeira e rejeição, e eles utilizam uma combinação de sangue periférico e medula óssea. Esses são os resultados deles. Esse aqui é o regime de condicionamento, esse é um agente alquilante que eles utilizam, e aqui vocês podem ver por esses diapositivos, e aqui a incidência de doença enxerto contra hospedeiro, e aqui a sobrevida desses pacientes. A segunda forma que se utiliza é a depressão de linfócitos T,
essa aqui é a máquina que se utiliza para fazer ou seleção de CD34 ou, eventualmente, para você depletar determinados tipos de linfócitos. E o protocolo mais conhecido é o protocolo de Perugia, que usa altas doses de células CD34 e que usa esse tipo de condicionamento, aqui as altas doses de CD34, e o que a gente observa é que eles também têm um resultado bastante interessante com relação à utilização de células depletadas, né? Uma coisa importante é ressaltar que o transplante haploidêntico ele é extremamente importante em determinadas doenças não malignas. Por exemplo, talvez a mais importante delas seja na imunodeficiência combinada, onde nem sempre você tem um doador em tempo hábil, e esse aqui, para vocês terem uma ideia é o resultado exatamente nesse grupo de pacientes, utilizando-se o transplante haploidêntico com uma sobrevida geral e uma sobrevida livre de eventos interessante. E, sem dúvida alguma, eu acho que o grande avanço, ou eu não diria nem avanço, mas, na verdade, a grande disseminação da utilização do transplante haploidêntico, como vocês sabem, ocorreu através da utilização da ciclofosfamida pós-transplante, que conseguiu separar as células não haloreativas das haloreativas que sofriam, então, a ação da ciclofosfamida. E, a partir desta utilização, aqui está o protocolo, que foi o protocolo não mieloablativo desenvolvido no Johns Hopkins, que foi o primeiro estudo deles publicado, e aqui, nesse primeiro estudo, eles mostraram para várias doenças em torno aqui de uma sobrevida de em torno de 50%, e dependendo da doença, obviamente, você tem melhores ou piores resultados, e aqui a incidência de doença enxerto contra hospedeiro, e que já se mostrava naquela ocasião que a doença enxerto contra hospedeiro era baixa na utilização desse tipo de transplante. Muito bem, esse é o dado também do mesmo grupo, mostrando que a utilização de unidades mais incompatíveis tinham resultados melhores, mas isso não é uma situação utilizada. É interessante que, depois daquele esquema não mieloablativo, vários esquemas mieloablativos passaram também a ser utilizados. E aqui vocês também podem ver as diferenças de alguns grupos usando sangue periférico ou medula óssea, né? E aqui tem vários tipos de condicionamento de vários grupos utilizando esse tipo de droga para tentar obter melhores resultados, e aí sim com um esquema mais intenso para esses pacientes. Também cabe aqui discutir qual o melhor doador, né? O trabalho mais importante com relação a isso foi um trabalho dos chineses, que mostrou que havia seriam melhores homens jovens, não é? Do que mulheres ou mães, e que havia um efeito também da presença também de anticorpos anti-HLA, que é o mais importante. Então, na verdade, hoje o que nós procuramos fazer obviamente, tentar encontrar doadores jovens de forma melhor, mas baseado principalmente na performance status desses doadores, mas sem dúvida alguma é o anticorpo anti-HLA que é o grande impactante desta situação. Muito bem. Esses são os dados também em transplante mieloablativo que foram apresentados pelo Dr. André Bacigalupo, e que eles são muito interessantes porque ele utiliza um protocolo chamado TBF, e esse protocolo TBF, que inclui tiotepa, ele é moldado de acordo com a idade e o performance status do paciente. Então, pacientes que têm uma idade maior, eles podem utilizar, em vez de 4 dias de busulfano, ou 3 dias de busulfano, 2 dias de busulfano, e aqueles muito idosos podem utilizar até 1 dia de busulfano nesse tipo de protocolo. E ele mostrou
esse tipo de resultados que vocês veem que é um resultado incrível, né? Para pacientes com doença em primeira remissão, você chega a ter 77% numa curva de sobrevida utilizando esse tipo de condicionamento e que está se espalhando basicamente em toda a Europa. Infelizmente, a gente não tem acesso ao tiotepa aqui no Brasil. Não existem poucos estudos, mas tem alguns estudos importantes comparando as diversas modalidades de transplante haploidêntico. Esse estudo, por exemplo, foi um estudo capitaneado, um estudo multicêntrico, e com um grupo lá, principalmente do MD Anderson, mas que estava avaliando se usar depressão de células T ou ciclo pós, qual que era o melhor condicionamento e que a melhor forma, e se chegou à conclusão de que ciclo pós é melhor do que utilizar a depressão de células T. A outra situação também que foi bastante discutida, esse é um estudo do IBMT, que o Dr. Bacigalupo gentilmente me mandou esses slides, mostrando a comparação entre depressão ex-vivo e a utilização de ATG com ciclo pós ou a não utilização de ATG, né? E esses dados, eles mostraram, apesar de que quando a gente comparava esses dados, os pacientes com depressão ex-vivo tinham um certo bias por usar um pouco aqui mais sangue periférico e o condicionamento mais mieloablativo, na verdade, o que se mostrou é que a grande diferença que havia entre esses pacientes era a incidência de doença do enxerto contra-hospedeiro crônico, e aqui dá para a gente ver também que a mortalidade relacionada à recidiva, ela era maior nos pacientes que utilizavam depressão ex-vivo, seguido daqueles que utilizavam ATG, e os melhores resultados se obtinham com aqueles pacientes que não utilizavam nem a depressão ex-vivo e nem a utilização do ATG. Isso aqui se confirmava quando você analisava a sobrevida livre de doença e também a sobrevida livre de recidiva e de doença enxerto contra-hospedeiro, aonde o transplante utilizando sem ATG, pelo menos nas doenças malignas, eles eram melhor do que quando você utilizava o ATG ou a depressão ex-vivo. E aqui, numa análise multivariada, mostrando que medula óssea era melhor que sangue periférico, aqui que o paciente atendido precocemente é melhor do que na segunda remissão, e aqui a utilização sem ATG melhor do que nas outras modalidades. Então, a primeira conclusão que a gente pode ter dessa primeira parte da palestra, eu acho, é que transplantes haploidênticos são factíveis e esta modalidade veio para ficar. Três principais metodologias vêm sendo utilizadas: o GIAC do chinês, a depressão ex-vivo. Em doenças malignas, ciclo pós parece melhor do que depressão ex-vivo. Em imunodeficiências, a experiência ainda é limitada com ciclo pós. Medula óssea e sangue periférico têm sido utilizados, regimes têm sido utilizados mieloablativos e não mieloablativos. Devem ser procuradas soluções para a diminuição do risco de recidivas e infecções pós-transplante. Ciclo pós sem ATG é associado com maior sobrevida livre de doença e livre de reação do enxerto contra-hospedeiro e recidiva. E o diagnóstico de LMA e status da doença no transplante haplo foram outros fatores independentes associados com melhora dos resultados. Nessa segunda parte da minha exposição, eu queria discutir o assunto que é, considerando as opções existentes para fazer transplante, se existe alguma modalidade melhor de transplante de medula a ser utilizada.
Então, acho que o primeiro dado, esse dado é antigo, do próprio IBMT, já mostrando que não havia, o Wanderson que me deu esse slide há muito tempo atrás, que não havia diferença. Isso deve fazer quantos anos, Wanderson, aqui? Muitos anos, né? Uns 10 anos. Então, ele já, naquela época, ele já tinha uns 15 anos de idade, ele já mostrava aqui que transplante de cordão, transplante aplo e transplante não aparentado tinham resultados absolutamente iguais, né? E, logicamente, outras pessoas, mais na frente, inclusive grupos que ele estava, começaram a estudar isso mais recentemente. Então, aqui, esse estudo é um estudo do Cláudio Brunstein, que comparou, esse estudo foi citado pelo Wanderson ainda há pouco, que é um estudo que comparou a utilização de duplo cordão com transplante aplo. E o que esse estudo mostrou é que não havia diferença na sobrevida e na sobrevida livre de doença entre essas duas situações, porque o transplante aplo tinha maior incidência de recidiva e o transplante de cordão tinha maior toxicidade nos pacientes. Então, na verdade, uma coisa compensava a outra e, no final, nós podemos dizer que transplante de cordão e transplante aplo têm exatamente o mesmo resultado. E quando nós vamos comparar, então, transplante aplo com transplante de doadores aparentados e não aparentados? Então, esse estudo aqui é do grupo de Atlanta, é um estudo que foi publicado em 2013. É interessante que eu vou mostrar para vocês dois estudos do mesmo grupo. Esse é de 2013 e agora, recentemente, em 2016, eles atualizaram esses dados. Então, nesse estudo de 2013, o que eles estudaram 271 pacientes, comparando aplo, aparentados e não aparentados, tratados nesse período de 2005 a 2010, num único centro, follow-up mediano 36 meses, aqui estão os regimes de condicionamento que ele utilizou, né? Então, aqui vocês veem que não houve diferença estatisticamente significante na mortalidade relacionada à recidiva, na recidiva, na taxa de doença enxerto contra hospedeiro crônico e nem na sobrevida livre de doença. O que houve, sim, foi uma diferença na taxa de doença do enxerto contra hospedeiro crônico, que, como nós sabemos, sempre o aplo diminui o risco de doença do enxerto contra hospedeiro pela depressão das células T. Esses dados aqui estão aqui resumidos em gráfico, mostrando exatamente esta situação. Então, aqui estão as curvas, mostrando que em 2013 não havia diferença nenhuma e que o aplo, naquela ocasião, se mostrava pelo menos não inferior a não aparentado e a aparentado. Esse mesmo grupo agora refez os dados já com um número maior de pacientes, um segmento a mais longo prazo. E teve uma discreta diferença, aliás, uma importante diferença, onde se conseguiu separar que os pacientes que faziam um transplante completamente compatível e que eram aparentados iam melhor na sobrevida do que aqueles que tinham aplo ou que eram não aparentados. Então, na verdade, o que esse trabalho acaba concluindo é que não aparentados e aplo tinham resultados semelhantes nessa população e que os aparentados eram melhor do que desses pacientes. Aqui, esse é outro estudo. Esse estudo foi feito utilizando-se a base de dados do CIBMTR e pelo Stefan Siuré, foi publicado também em 2015 e mostrou, comparando aplo idêntico versus não aparentado, que também não tinha uma diferença muito grande, a sobrevida global era igual, uma menor incidência de doença enxerto contra hospedeiro, menor mortalidade não relacionada à recidiva e assim por diante, né? Então, a gente pode concluir de que, pelo menos nos trabalhos retrospectivos, esses dados de comparação entre aplo e não aparentado são dados semelhantes, e eu queria deixar aqui claro que não tem nenhum estudo prospectivo que mostre isso e nem estudos a longuíssimo prazo para mostrar se esses dados são
iguais, né? Esse aqui é um dado também do Dr. Bacigalupo, comparando haplo e cordão, e repetindo que também não há diferença entre cordão haplo e não aparentado. Muito bem, aqui são dados nossos, da nossa instituição, onde nós levantamos os nossos casos também retrospectivamente, e aqui, para ter um número significativo de casos, nós juntamos as doenças malignas, né, mielofibrose, LMA, LLA, e, na verdade, nós também não vimos retrospectivamente diferença em sobrevida nos nossos pacientes. Nem na sobrevida em 100 dias e nem na sobrevida em 1 ano. Única situação, acho que se destaca um pouquinho das demais, com relação a um resultado de haplo que merece uma consideração especial, é o que se encontrou em doença de Hodgkin. Quer dizer, aparentemente, em linfoma de Hodgkin, você tem um resultado melhor, pouco melhor do haplo com relação ao transplante não aparentado. Então, hoje você pode, teoricamente, num paciente que não tem um doador aparentado, você pode seguramente ir para um transplante haplo, se você não tiver que decidir entre um excelente doador não aparentado versus o haplo. E a outra situação também que se mostrou que poderia ter, esse grupo aqui é o grupo de Seattle, também ele mostrou que quando você compara haplo aparentado e não aparentado após a 6ª década, também o haplo é menos tóxico do que o não aparentado para esse grupo de pacientes. Então, aqui você vê que as curvas do aparentado e do haplo aqui mostram que elas são semelhantes, né, na sobrevida livre de doença, e aqui vocês veem que, com relação à doença do enxerto, você tem um menor risco nesses pacientes. Então, como uma conclusão, uma segunda conclusão dessa apresentação, a gente pode dizer que, em estudos retrospectivos, haploidênticos em leucemias parece ser igual a não aparentados 10 em 10. Em linfoma de Hodgkin, parece ser uma alternativa que poderia, eventualmente, dispensar uma busca de não aparentados. Em indivíduos acima de 60 anos, é melhor que não aparentados. E conclusões definitivas virão de estudos prospectivos randomizados, e hoje é muito precoce ainda, como aqui já foi afirmado várias vezes, para você escolher de uma forma geral o que seria a melhor forma de tratar um paciente. Cada paciente tem que ser estudado com base individual, no seu caso, na sua doença, no seu risco e assim por diante. Então, como decidir? Há um tempo atrás, nós usávamos esse algoritmo, né? Então, onde se o paciente não tivesse um doador aparentado idêntico, você procuraria por doadores alternativos, e se ele não tivesse um doador não aparentado HLA compatível, você poderia ir para um doador alternativo, que seria um parcialmente compatível 9 em 10, um cordão ou um haplo idêntico familiar, e você consideraria essas variáveis nesta decisão. Hoje, eu acho que a gente pode mudar um pouquinho esse algoritmo, e, basicamente, se você não tiver um doador alternativo, você poderia ter a opção de um doador não aparentado 9 em 10 ou 10 em 10, de um sangue de cordão ou de um haplo idêntico, e, além de você incluir aqui essas situações, você deve incluir também a urgência do transplante. Quer dizer, se você tiver um transplante com uma determinada urgência, que não poderia esperar para uma decisão futura, teoricamente, pelo menos com esses dados retrospectivos, num caso grave, você estaria autorizado a
não fazer uma busca e e fazer um transplante haploidêntico. Qual que é a experiência brasileira em transplantes haploidênticos? Então, acho que nós publicamos em 2011 esse caso que tinha completado, acho que 4 anos, né, de sobrevida, que foi uma criança que tinha sido submetida a um transplante de cordão, e esse transplante de cordão ele não teve pega, e nós resgatamos essa criança com transplante haploidêntico utilizando o esquema da Duke University na ocasião, que utilizava no condicionamento o alentuzumab, exatamente. E essa criança, ela conseguiu, ela já tinha tido 2 rejeições de cordão, foi um terceiro transplante e conseguiu sobreviver. Isso fez com que na nossa instituição a gente começasse a acreditar, já naquela época, no transplante de cordão. Recentemente, o ano passado, nós fizemos um levantamento dos casos brasileiros, eu não vou entrar em detalhes, mas já mostrando que aqui no Brasil, entre várias instituições que participaram desse estudo, nós conseguimos reunir quase 200 transplantes o ano passado, haploidênticos aqui, mostrando que com resultados muito parecidos ao que nós encontramos nos transplantes com doadores não mieloblativos. As complicações que nós tivemos nesses casos, e aqui que eu queria ressaltar, é basicamente uma incidência alta de reativação para citomegalovírus, infecções virais, cistite hemorrágica e infecções bacterianas, mostrando a importância de você ter um cuidado maior com esses pacientes no que se refere à questão de infecções e mesmo de recidiva. Nós também tivemos a oportunidade, junto com outras instituições brasileiras, de publicar em 2014 a maior série de pacientes na verdade em 2015, a maior série de pacientes que fizeram um transplante haploidêntico em anemia plástica severa, mostrando que também nesta situação esses pacientes poderiam utilizar o transplante com um resultado também bastante, quase chegando aqui a 67%, chegando a 67% de sobrevida global. Em linfoma de Hodgkin, o Celso Arraes, o Wanderson e o Lacerda, eles capitanearam também um estudo multicêntrico, mostrando que foi submetido para publicação, mostrando que também nós temos resultados bastante próximos da literatura, com quase 70% de sobrevida geral nesses pacientes. E fizemos também, temos uma experiência que também foi submetido agora recentemente para publicação em adenoleucodistrofia, e esse aqui é um exemplo de que nem sempre você deve publicar só bons resultados. Quer dizer, nós estamos exatamente publicando esse estudo para mostrar que em doenças benignas, particularmente na adenoleucodistrofia, tivemos uma altíssima taxa de rejeição em pacientes com doenças benignas que não foram previamente submetidos à imunossupressão. Então, quando nós comparamos o que aconteceu na anemia plástica com o que aconteceu aqui em adenoleucodistrofia, com aquilo que a gente vê na literatura em anemia falciforme, talassemia e outras doenças, o que a gente percebe é que esses pacientes não podem ser submetidos, pelo menos, a regimes não mieloblativos de condicionamento sem cuidados a mais, porque eles vão ter uma alta chance de rejeição. E tem várias formas de você tentar bypassar esta forma de rejeição. Esse é um grupo da Tailândia, do professor Suragapol, que ele fez um estudo bastante interessante. Na verdade, o Marcos está fazendo uma coisa parecida com isso, se não me engano também, né? Que isso surgiu de uma ideia do Dr. Borge Anderson, MD Anderson, que seria imunossuprimir pessoas com talassemia ou falciforme
previamente à utilização de um transplante. Então, eles utilizam fludarabina em baixas doses, 2 ou 3 ciclos, e depois submetem o paciente ao transplante. E aqui vocês veem, esse resultado aqui é praticamente o resultado que você encontra em pacientes compatíveis, familiares de pacientes talassêmicos. Quer dizer, parece ser uma experiência única, mas parece ser um dado interessante. Então, o que nós podemos concluir aqui é que transplantes haploidênticos estão aumentando significativamente no nosso meio, os resultados são animadores, cuidado com condicionamentos não mieloablativos e doenças não malignas que não tenham sido submetidas à imunossupressão prévia, e reafirmo aqui a necessidade de estudos prospectivos. Nós estamos finalizando um protocolo nacional que parou porque com essa história do melfalano sair do mercado, e nós tínhamos escolhido o melfalano para a utilização nas leucemias. Nós estamos revendo agora o protocolo para ser utilizado prospectivamente e de forma multicêntrica. Para finalizar, eu acho que tem que ter estratégias para melhorar os resultados do transplante haploidêntico. Alguns utilizam para aumentar a pega e infusão de células NK, reduzir a mortalidade relacionada ao transplante com condicionamentos com toxicidade reduzida, melhorar a reconstituição imune, aumentar a toxicidade tumoral. Em pacientes com falha de enxertia ou em séries de casos, fazer um condicionamento mais rigoroso e aumento de células CD34, preferência por sangue periférico em doenças avançadas, utilizar drogas pós-transplante no sentido de evitar recidiva, como a azacitidina, panobinostat, a utilização de DLI e células T patógeno específicas, e aqui o que vocês quiserem a mais para a gente poder pensar em como melhorar esses resultados desse tipo de transplante que carece disso, né? Então, eu deixei algumas mensagens para a gente pensar e levar para casa. A primeira é, não aparentado versus apto. Estudos retrospectivos podem embasar essa decisão em algumas indicações. Não existe evidência sólida ainda. Avaliar caso a caso. Também deixaria efeito GVL, pelo menos em Hodgkin, provavelmente existe esse efeito GVL. O GIAC, ou ciclofosfamida pós, ou depressão ex vivo, depende da doença, depende da experiência. Então, se você pega, por exemplo, e conversa com os chineses, eles não querem trocar aquele protocolo por nada, não é? E se você olhar para aquele protocolo, você não quer fazer ele por nada também. Então, quer dizer, é uma coisa que é bastante discutível, mas é o que foi discutível ontem, né? Cada grupo tem que procurar fazer aquilo que tem a sua melhor experiência, né? Novos agentes no condicionamento devem ajudar, e medidas para evitar infecções recidivas são necessárias. Eu quero só fazer um disclosure, se isso apareceu em algum momento na minha apresentação. Eu confesso que eu tenho um certo viés pessoal. Então, se isso apareceu em algum momento na apresentação, peço desculpas a vocês, mas realmente eu fiquei um apaixonado por haploidêntico. Muito obrigado a todos.